Glória a Deus, graça e a paz de nosso Senhor Jesus Cristo para você, para a sua vida, para a sua família. Quero aqui essa noite mais uma vez ministrar uma palavra do Senhor, uma pequena ilustração bíblica para, através dela, nos trazer uma alegria, uma paz, uma resposta aos nossos corações que, diante de toda essa situação que temos vivido, temos colocado dentro do nosso coração, da nossa mente, uma incerteza muito grande, um medo muito grande. Um pensamento, acredito eu, que unânime de todo mundo, perguntando a Deus em oração até quando isso vai durar, até quando teremos que passar por isso. Eu acredito que 100% hoje tem se voltado a Deus com um propósito só: orar por cura, por libertação, orar por livramento, para não termos que passar por essa doença, por essa pandemia. E uma onda muito grande hoje que temos passado de violência também. Uma onda muito grande de violência. As pessoas estão aí aproveitando essa pandemia para assaltar, para tentar tomar as coisas das pessoas, aproveitando da situação, né? E eu acredito que todos hoje têm recorrido a Deus, recorrido à sua forma de orar, de rezar, de pedir por proteção. E isso me fez refletir uma coisa. Como todos nós estamos pedindo a mesma coisa hoje, eu fiquei pensando, lógico, eu penso em mim logo. As nossas petições antes de tudo isso acontecer, as nossas buscas antes de tudo isso acontecer, quais eram os nossos projetos, os nossos sonhos, os nossos planos, quais eram eles? A pergunta que eu fiz para dentro de mim mesmo, para mim em primeiro lugar, era: os seus projetos e sonhos que você tanto pedia a Deus, será que eles glorificavam o nome do Senhor? Tudo aquilo que nós estávamos pedindo era algo que exaltasse o nome do Senhor, era algo que trouxesse honra ao nome deste Deus? Talvez sim, talvez não. Mas o que eu vejo hoje é um pensamento e um pedido só: que seja proteção, que seja guarda contra essa doença e contra essa violência. Isso me fez refletir e ver que eu sou limitado e que os meus pensamentos, os meus sonhos, eles hoje, eu digo assim, cessaram. Mas você pode pensar assim: não, eu acho isso errado, não sonhar hoje. Eu acho isso errado a gente não planejar lá na frente. Tudo bem, mas eu acho que essa forma de pensar hoje cessou para muita gente. Hoje a nossa preocupação é uma só. Mas vamos de notícia boa, né, na palavra do Senhor, que nos traz uma reflexão muito abençoada, que além da gente pedir pela nossa proteção hoje, eu também quero pedir para que, depois de tudo isso passar, nos tornarmos pessoas mais suscetíveis à voz de Deus e à voz do Espírito Santo. A obediência a Deus, a obediência à palavra do Senhor. E que as nossas petições, a partir de tudo isso passando, sejam: será que isso que eu tenho pedido a Deus leva-me a estar adorando o Senhor ou a glorificar o nome do Senhor? Eu preciso trazer isso para a minha vida hoje. Que depois que se passarmos de tudo isso, peço a Deus que nos torne pessoas mais sensíveis à voz de Deus. E quero falar dessa noite de um homem que, simples, pouco falado na Bíblia, mas que era um homem que
ele tinha a sua percepção, a sua mente, a sua vida muito voltada para as coisas de Deus, muito voltadas para ouvir a voz do Senhor. E é isso que nós precisamos. Eu acredito que quando tudo isso passar, muitos irão entender isso, o quanto nós somos limitados e que enquanto estivermos vivos, devemos buscar aquilo que agrada ao Senhor, porque hoje nós podemos olhar para nós e ver que somos realmente limitados, limitadíssimos. Talvez você saia fora da sua casa e diga, eu não creio que isso vai pegar em mim, a minha fé é grande e tal. Pode dizer isso sim. Mas também você pode ser acometido dessa doença e morrer. E não ter oportunidade, por causa de uma super fé, vou dizer assim, oportunidade de criar seus filhos, de viver uma vida em família, porque ousou sair e desafiar algo que você não está vendo, não está sabendo do que pode ser acometido lá na frente. Então vamos falar de coisa boa, de um homem que tinha a sua mente, o seu ouvido voltado para as coisas do Senhor. O nome dele é Filipe. A Bíblia pouco fala dele, mas que eu vejo numa espiritualidade tão grande de um homem que ouve a voz de Deus e faz o que Deus manda. Esse Filipe, que era um simples diácono, mas que era um homem cheio do Espírito Santo, cheio de bom testemunho, cheio de sabedoria. E um dia, o anjo do Senhor falou assim para ele, Filipe, em Atos capítulo 8, versículo 23. Vá para o sul e desça por uma estrada deserta que vai para Jerusalém. E assim Filipe fez. Olha uma coisa interessante. Um homem espiritual é aquele que ele não questiona os desertos da vida ou para onde Deus manda, aquilo que Deus ordena, aquilo que Deus fala. A rua era deserta e ele poderia dizer assim, o que é que eu vou fazer numa rua deserta? O que é que o Senhor quer comigo numa rua deserta? Para que o Senhor quer que eu vá para uma rua deserta? Se existem ruas cheias de pessoas, o Senhor não quer me mandar para lá, não? É isso que muitas vezes sobe ao nosso coração e muitas vezes nós falamos para o Senhor. Não é melhor eu ir para ali, não, Senhor? Mas o que eu vou fazer numa rua deserta? Irmãos, quando Deus manda, Ele sabe o que Ele quer. Se Ele determina que eu vá para esse local, eu devo ir porque lá eu não vejo o que é que tem lá. Pode estar até deserto, mas pode surgir algo de Deus naquele local. E foi assim com Filipe. Deus disse, vá pela rua que está deserta e desça de Jerusalém a Gaza. E assim ele se levantou e partiu. A vida de um homem que escuta a voz de Deus não é aquele que questiona o que Deus manda, mas é aquele que obedece sem questionar. E Filipe se levantou e desceu, e no caminho, olha, a rua deserta. Olha a rua deserta que Deus mandou, que o anjo mandou ele ir. Deus, quando manda, ele tem propósito. Vá, obedeça. Quando Deus determina, quando Deus diz vá, não pergunte pelo deserto, mas obedeça, porque lá no deserto, talvez seja o lugar que Deus vai te usar. Talvez seja o lugar que Deus vai colocar alguém na sua vida, na minha vida. Apenas vá. Apenas eu digo para mim, vá, porque lá Deus tem algo a fazer. E no caminho, encontrou um eunuco etíope, um oficial importante, encarregado de todos os tesouros de Candace, rainha dos etíopes. E esse homem viera a Jerusalém para adorar a Deus. Olha que coisa importante e interessantíssima. O anjo fala para Filipe, para ele ir para uma rua deserta que descia de Jerusalém para Gaza. E Filipe prontamente se arruma e vai. E no caminho, em uma rua deserta,
ele se encontra com um homem altamente importante, um tesoureiro, um homem de confiança de uma rainha que havia ido para Jerusalém adorar. A palavra de Deus diz que quando ele voltava por aquela rua deserta, se encontrara com Filipe, ele lia o profeta Isaías, na qual ele falava de Cristo, uma profecia de Cristo, que diz como uma ovelha muda perante os seus tosqueadores, ele não abria a sua boca, como ovelha foi levada ao matadouro. E ali Filipe, que descia para aquela rua deserta, e aquele homem que voltava de Jerusalém, onde ele havia ido adorar o Senhor, o Espírito Santo fala para Filipe assim, ó, versículo 28. Esse homem viera a Jerusalém para adorar a Deus, de volta para casa sentado em sua carruagem, lia o livro do profeta Isaías. E o Espírito disse a Filipe, olha, irmãos, o propósito de Deus para a vida de Filipe é onde muitas vezes nós não entendemos ou questionamos os propósitos de Deus na nossa vida. Olha o propósito de Deus para a vida de Filipe. O Espírito disse a Filipe, aproxime-se dessa carruagem e o acompanhe. Irmão, não questiona o que Deus faz. Não questiona a ordem de Deus. Apenas cumpra o que Ele manda você fazer. Apenas escute a voz dEle e atente para o que Ele está falando e obedeça. Não questione o deserto que Ele te leva, que Ele me leva. Apenas siga a ordem, porque lá tem algo a se fazer. Então o Espírito disse, se aproxime da carruagem, e assim ele se aproximou da carruagem e a acompanhou. Então Filipe correu para a carruagem e ouviu o homem lendo o profeta Isaías e lhe perguntou, o senhor entende o que está lendo? Olha que coisa interessante. Você está entendendo o que você está lendo? Mas você diz assim, o cara foi para Jerusalém adorar a Deus, então ele sabe o que está fazendo. Se ele foi adorar o Senhor, ele sabe o que está fazendo. Se ele foi buscar a Deus ali, ele sabe o que está fazendo. Quem sabe o que está fazendo é Deus, meu irmão. Quem sabe o que faz é Deus, que te colocou, que me colocou, que colocou Filipe no caminho daquele homem que estava voltando de Jerusalém. Nós é que questionamos, mas Deus é quem sabe de todas as coisas. E ali ele se aproxima e perguntou para ele, você sabe o que é que está entendendo? Você está entendendo o que é que você está lendo, aliás? Você sabe o que é que você está lendo? E ele respondeu, como eu posso entender se alguém não me explicar? Olha que coisa interessante. O deserto que você questiona, que eu questiono. É onde Deus quer nos colocar. Para trazer pessoas que muitas vezes leem a Bíblia e não entendem. E nós que muitas vezes dizemos que entendemos a Bíblia, que entendemos a vontade de Deus na nossa vida, questionamos o deserto. Como assim? Como é que pode alguém que entende a Bíblia, que entende os propósitos de Deus para a vida, mas questiona o deserto? Mas questiona o que Deus manda fazer? Eu acho que é falta de entendimento, muitas vezes na nossa vida, que nos faz a perguntar o que passamos nessa vida. E ali, Filipe pergunta, ele diz, como eu poderia entender se ninguém me explicar? Mas ele foi a Jerusalém adorar a Deus, lá alguém pregou, alguém louvou, e aquele homem saiu de lá do mesmo jeito. É assim, irmão. Às vezes nós vamos para a igreja e voltamos vazios, porque adoramos a Deus sem entendimento. Adoramos a Deus sem entregar a Ele aquilo que Ele merece. Vamos muitas vezes à igreja para olhar o que o pastor, o que o padre, o que a pessoa fala, e voltamos vazio, porque não recolhemos nada do que se passa no culto. Não entendemos nada que é pregado, que é ministrado lá.
Voltamos pessoas vazias porque fomos lá muitas vezes passar um tempo, dar uma satisfação para o pastor, para o padre, seja quem for. Nós vamos lá dar uma satisfação, estou aqui, ó. E voltamos as mesmas pessoas. Como esse eunuco que foi adorar. Ele foi adorar, mas voltou vazio, sem entendimento do que havia sido feito. E estava ali lendo a palavra. Aí você vai dizer assim, não, mas nem tudo que eu vou ler eu vou entender. Como assim? Como é que eu vou para a casa do Senhor e volto vazio? Mas o cara leu lá, algo até que eu já tinha ouvido. Às vezes a internet diz assim, eu vim para o culto buscar a Deus e o pastor, o padre, pregou a mesma palavra da semana passada. Eu digo para você, irmão, é porque não era para você. Você tinha somente que glorificar a Deus. A palavra de Deus fala lá nos Salmos, assim como a chuva que desce, assim como a chuva que desce e traz para aquele que precisa dela proveito. Assim a palavra que sai da minha boca não tornará para mim vazia, diz o Senhor. Aquilo que não é para você é para alguém, mas aquilo que não é para você, entregue a Deus a adoração. É porque aquela palavra não foi para você, ali era lugar de você adorar. E muitas vezes nós voltamos sem entendimento por causa disso. Não entendemos que aquela palavra não era para nós, mas era para alguém. Então o eunuco volta. Talvez ele adorou a Deus lá, mas sem entendimento, e volta lendo a palavra sem entendimento. Aí um homem que tem entendimento, que tem espiritualidade, que escuta a voz de Deus, que não questiona os desertos, que não questiona a ordem de Deus, o Espírito fala para ele, se aproxima da carruagem, e ele se aproxima. E ali ele diz, você está entendendo o que você está lendo? Porque o Espírito Santo falou para ele, vai lá e fala, porque ele não está entendendo. É assim que todo homem que escuta a voz de Deus deve entender, deve estar pronto, deve estar preparado. E ali ele se aproxima e o eunuco convida ele. Olha, irmãos, diariamente somos convidados para entrar na vida das pessoas, para ministrar esta palavra abençoada de Deus. Diariamente somos convidados a entrar nas vidas das pessoas. Não é para falar outras coisas, senão falar das maravilhas que Deus fez na minha vida, na sua, para essas pessoas. E perdemos tanto tempo com outros assuntos. E a oportunidade maravilhosa que Deus nos dá muitas vezes e nos envergonhamos. A pessoa, Filipe, envergonhado? O Espírito Santo se aproxima. Ele, não vou não sei nem o que é que eu vou falar. O cara é importante. O cara é tesoureiro, o cara é servo da rainha. Deus me livre se aproximar desse homem. Não é assim não, meu irmão. Quando Deus fala e nós obedecemos, não tem homem importante. O que é importante é Deus. Deus, ele nos vê no pé de igualdade. E ali ele é convidado a explicar ao eunuco a passagem que ele estava lendo. Versículo 32, o eunuco estava lendo essa passagem da Escritura. Ele foi levado como ovelha para o matador e como cordeiro mudo, diante do tosqueador ele não abria a sua boca. Aí no versículo 34, o eunuco pergunta a Filipe, diga-me, por favor, de quem o profeta está falando, de si próprio ou de outro? Então Filipe, começando pelaquela passagem da Escritura, anunciou-lhes as boas novas de Jesus Cristo. Tudo isso, meu irmão, partiu de um princípio. Obediência. Tudo isso partiu de um princípio. Ouvir a voz de Deus e fazer o que Ele manda, sem questionar. Você quer ser um instrumento nas mãos de Deus? Eu digo isso para mim também, Márcio, pastor Márcio. Você quer ser um instrumento nas mãos de Deus? Abra o seu ouvido para ouvir a palavra do Senhor e não questione o que Deus determina. Então ele perguntou de quem a passagem estava se referindo e como Filipe era um homem pouco conhecido,
mas que era um homem cheio de sabedoria, cheio de espiritualidade, cheio de conhecimento da palavra, ele anunciou as boas novas de Jesus. Ele anunciou Jesus para aquele homem que voltara, que estava adorando a Deus sem entendimento, sem conhecer a palavra, mas que estava adorando. Prosseguindo pela estrada, chegaram a um lugar onde havia água, e o eunuco disse: olha aqui, a água, o que me impede de ser batizado? Disse Filipe: você crê? Se crê de todo o coração? O eunuco respondeu: creio que Jesus Cristo é o Filho de Deus. Opa! Há um tempinho, aquele eunuco estava dizendo para Filipe: como é que eu vou conhecer se ninguém me explicar? Aquele momento ele confessou ali para Filipe que ele estava indo para Jerusalém adorando a Deus, mas não entendia quem ele estava adorando. Então Filipe fala para ele de Jesus, fala para ele de que a Escritura estava falando, de quem o profeta Isaías estava falando. Aquele homem de imediato já passa a crer. Filipe fala para ele uma passagem da Escritura que todo aquele que crê e for batizado será salvo, todavia aquele que não crê já está condenado. E ali o eunuco toma conhecimento da palavra, já passa a crer em Jesus e já pede para si o batismo. Já pede para ser batizado. E Filipe pergunta para ele: você crê? Ele: eu creio de todo o coração. Eu creio. Então naquele momento, aquele homem já passou a ser inserido no corpo de Cristo, através do batismo nas águas. Aquele homem já passou a fazer parte do mesmo espírito de Filipe. A continuação ninguém sabe. Quem se tornou o etíope, ninguém sabe. Uma coisa é certa: ele já passou a ter do mesmo espírito de Filipe. Ele já passou a receber o Espírito Santo de Deus na vida dele. Já passou a ter um entendimento maior daquela adoração em Jerusalém a Deus. Já passou a um conhecimento maior acerca de quem era o Filho de Deus. Então, no versículo 38, assim deu ordem para parar a carruagem. Então Filipe e o eunuco desceram a água e Filipe o batizou. Quando saíram da água, o Espírito do Senhor arrebatou Filipe repentinamente. Olha que coisa grandiosa, meu irmão. A gente fala que Elias foi arrebatado, a gente fala que Enoque foi arrebatado, mas pouco se fala de Filipe, porque ele era um diácono, era um cargo pequeno na igreja. Não existe cargo pequeno na igreja. A Bíblia diz que os últimos serão os primeiros. Os menos importantes, aqueles que a gente dá menos importância, são os que mais são usados por Deus. E aqui Filipe, a Bíblia diz que após o batismo do eunuco, quando eles saíram da água, Filipe de imediato, repentinamente, foi arrebatado. E o eunuco, a Bíblia diz, não viu mais e cheio de alegria seguiu o seu caminho. Você sabe o que é uma vida que se rende aos pés do Senhor? E aquilo que eu falei no princípio, as nossas orações muitas vezes é para aquilo que nós estamos precisando, para os nossos sonhos, alimentar nossos sonhos. Irmão, isso não é pecado. Mas é porque muitas vezes os nossos sonhos e projetos, eles não trazem glória para o nome do Senhor. Os nossos sonhos e projetos muitas vezes não nos tornam grandes homens e mulheres de Deus. Os nossos sonhos e projetos muitas vezes não nos levam a adorar a Deus. Os nossos sonhos e projetos muitas vezes nos levam para distante e longe do Senhor. Aquilo que muitas vezes pedimos em oração, muitas vezes não agradam, não trazem glória ao nome do Senhor. E Filipe aqui, um homem pequeno aos olhos dos homens, foi arrebatado. O eunuco, morto de feliz ali, vivo de feliz, claro, né? Aquele homem cheio de alegria porque se batizou, porque teve um encontro com Jesus, volta para sua casa ali cheio de felicidade, cheio de alegria. Filipe, porém, apareceu em Azoto
e indo para Cesareia, pregava o evangelho em todas as cidades pelas quais passava. Essa é uma vida orientada e voltada para as coisas de Deus. Filipe teve ali um arrebatamento repentino. Não foi de espírito, foi de corpo. Assim como Elias, Enoque foram arrebatados. Filipe foi arrebatado, mas Elias e Enoque nós não sabemos onde está. Filipe, a Bíblia diz que ele foi para outra cidade e lá, aonde ele ia, ele pregava o evangelho. Irmãos, nós precisamos dessa percepção na nossa vida. Que a nossa vida ela tem que ser movida pelo Espírito Santo. As nossas petições, as nossas orações, elas têm que estar voltadas para a glória e honra do nosso Deus. Aquilo que temos pedido, nós temos que pensar, será que o que eu tenho pedido traz honra ou glória ao nome do meu Deus? Será que aquilo que eu tenho buscado em oração, aquilo que eu tenho pedido a Deus, traz honra ao nome do Senhor? Talvez o que temos pedido, meu irmão, tem nos levado para longe, tem nos arrebatado, mas é para distante do Senhor. Aonde Filipe, ele foi arrebatado para outra cidade e lá, eu creio que o Espírito Santo dizia para ele, prega ali, e ele ia. Fala do meu amor para aquele, e ele falava. Essa é uma vida voltada para as coisas de Deus. Simples, pouco se fala, mas que foi um dos poucos homens que foram arrebatados pelo Senhor. Então é o que nós precisamos pedir hoje, quando tudo isso passar. Temos uma vida orientada, voltada para as coisas de Deus. Uma vida na qual ouve Deus falar e faz aquilo que Deus manda. Não questiona. Irmãos, quero finalizar aqui dizendo para você e ao meu coração, deixe de questionar o que Deus está fazendo. Deixe de questionar a ordem de Deus. Deixe de questionar os homens de Deus. Construa a sua história com o Espírito Santo de Deus. Construa uma história voltada para as coisas do Senhor. Deixe de se preocupar muitas vezes com seus sonhos ou com sonhos de outrem, com a atitude de outrem. Faça a diferença você, faça a diferença eu. Se volte para o Senhor quando tudo isso passar. Continue as suas orações agora de uma maneira diferente. Hoje nós estamos todos, torna a repetir, repetindo de novo. Todos estamos orando num só propósito. E quando tudo isso passar, lembre-se dos propósitos que você tinha. Passe a colocá-la diante de Deus para a glória de Deus, porque tudo é por Ele e para Ele é que são todas as coisas. É que nós temos que entender. E quando isso passar, quando nós passarmos por essa onda, nós possamos elevar o nosso pensamento aos céus e buscar em oração aquilo que agrada e honra o nome do Senhor. Você pode continuar pedindo a Deus aquilo que você tem pedindo, mas lembre-se que Ele tem que ser para a glória e honra do nome do Senhor. E que o teu pensamento, o meu pensamento seja voltado para Deus, para as coisas do Senhor, para as coisas que nos levem para mais perto do Senhor. É para você essa palavra, é para mim. Para que nós passamos a deixar de olhar para o lado, para as pessoas e olhar para dentro de nós, para sermos como Filipe, um homem que ouviu Deus falar, que ouviu o anjo falar e obedeceu sem questionar. É isso que precisamos ser. Pessoas espirituais que ouvem a voz de Deus e obedecem. Que sejamos eu e você, essas pessoas que vão ouvir Deus falar e vão fazer aquilo que Deus determina sem questionar. Então encerro aqui essa palavra e que possamos ser esse Filipe na vida. Em nome de Jesus, que você receba esta palavra e que você possa aplicar essa palavra no seu coração. Eu também quero trazer essa palavra para mim e me tornar a pessoa mais espiritual, mais voltada para as coisas de Deus, mais suscetível à voz de Deus, mais suscetível à palavra do Senhor.
Em nome de Jesus Cristo, eu agradeço essa oportunidade, primeiro a Deus, que me deu essa oportunidade de estar trazendo essa palavra para você e para mim. E que você receba e que eu desde já também coloque esta palavra em mim. Porque eu só posso ser um Felipe na vida se eu pegar esta palavra e trazer para a minha vida. Senão eu sou um mero espectador ou aquele que transmite a palavra e mas não aplica na sua vida. Mas que essa palavra possa transformar a sua vida e a minha em nome de Jesus. Receba de Deus. Amém e uma boa noite.